Na aula de hoje você vai aprender como fazer modelagem de terreno aqui no SketchUp. E essa aula foi a pedido de uma inscrita aqui do nosso canal. Vou até mandar um forte abraço para ela aí, da Lívia Chaves Laje. Então ela pediu, ela estava com dúvida aí sobre modelagem de terreno, querendo mais vídeo. E isso ajuda a gente demais a produzir cada vez mais conteúdo aí. Então isso é muito bom. Então a pedida aí da Lívia, a gente vai estar desenvolvendo essa aula. Então se você chegou aqui de paraquedas, não é inscrito no nosso canal aí, se inscreva. Isso vai ajudar a gente a fortalecer o nosso canal. A gente está chegando em 1000 inscritos. Isso faz muita diferença pra gente. Então isso ajuda demais a gente a produzir mais e mais conteúdo. E se você tiver alguma dúvida sobre SketchUp, sobre renderização, deixe sua dúvida aí no comentário, que isso vai ajudar a gente a produzir cada vez mais conteúdo aqui para você e sanar suas dúvidas. Mas vindo aqui para a aula, a primeira coisa que você precisa para poder fazer modelagem de terreno é uma planta topográfica. Isso de fato você vai ter que precisar. Planta topográfica, para você que não sabe, e para você que sabe também, mas para a gente recapitular, ela é uma planta que tem ali os seus níveis do terreno, para que você possa ter uma referência, basicamente, como é o desenho daquele terreno. Por exemplo, ela sempre vai pegar o ponto zero e a partir disso ela vai contabilizar ali os níveis daquele terreno. Por exemplo, esse aqui é um monte, para a gente ter um exemplo. E aqui ó, tá o ponto zero e vai subindo aqui ó, cada nível aqui 20 metros. Então, ponto zero, 20 metros, mais 40 metros, mais 60 metros. Se a gente fosse analisar ele de topo aqui, como tá aqui ó, a gente ia perceber que cada área dessa aqui seria uma circunferência ali. Mas não a circunferência exatamente perfeita, mas também seria algumas formas ali desse terreno. Então tem outros exemplos aqui para a gente poder ver. Então basicamente a primeira coisa que você precisa é de uma planta topográfica. Se você não tiver, Arnaldo, eu estou fazendo um terreno de uma casa, o que eu preciso para poder fazer? Se esse terreno estiver muito desnivelado e você quer realmente chegar num nível ali de realismo daquele terreno, não somente do terreno, mas também do projeto como um todo, é observação. Observa aquele terreno, faz as metragens da área como um todo, e depois você vai fazer ali por observação, usando algumas ferramentas que eu vou estar passando aqui para você. Isso vai te ajudar com certeza. A ferramenta que a gente vai utilizar, ela não está aqui na minha viewport. Você vem aqui ó, visualizar, barra de ferramentas, essa ferramenta aqui ó, Sandbox. A gente vai utilizar ela somente para poder fazer terreno. Eu vou passar aqui algumas coisas muito interessantes dessa ferramenta que você pode utilizar. A primeira ferramenta da Sandbox é essa, a partir dos contatos. A partir dos contatos, ela serve basicamente para contornar o contato ali, referência de um modelo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu faço aqui, ó, por exemplo, um retângulo. Fiz aqui o retângulo, vou apagar a face do meio e vamos supor que na ferramenta M aqui, ó, se eu for fechar ele aqui, ó, se eu for fechar ele assim, ó, ele não vai fechar. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar e clicar nessa ferramenta aqui, ó. Ele vai fechar ali todo o meu contorno. Ela também serve para poder fazer formas orgânicas. Como exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu vou fazer aqui um arco, subir aqui para cima, ó, mais ou menos aqui. Fiz aí um arco e eu vou duplicar essa linha aqui referente. Então eu vou clicar aí, ó, 4 vezes e a gente vai fazer algumas formas aqui ó, diferentes, como se fosse um modelo orgânico aí de arquitetura. Se você for parar para observar em projetos arquitetônicos, principalmente a forma orgânica, elas realmente pegam ali a forma do desenho. Quando a gente vai modelar, a gente vê o desenho e o formato daquele modelo para que a gente possa ter uma base referente daquela modelagem. Então vamos supor que seja mais ou menos assim, essa forma. Vamos supor que seja um galpão bem bonito aí, e ela tem essa forma aí orgânica aí, só para de cobertura, por exemplo. A gente pode fazer isso aqui, ó, clicar nela e ele fez esse formato aqui, conforme o desenho ali referente. Então essa ferramenta também serve para isso também. Mas para terreno, que é o assunto principal que a gente está falando aqui, ela vai servir muito para níveis. Como eu falei para vocês, a gente vai criar aqui um terreno. Vamos supor que esse terreno é 30 por 30. E vamos supor que esse terreno, a frente dele seja aqui, ó. E a gente pegou lá o projeto topográfico e tudo mais, e ele tem umas curvas de nível. A gente vai começar a desenhar aqui primeiro as curvas de nível. Lembra que uma coisa interessante, uma dica bem interessante quando você for fazer,
Observe que todo desenho a gente primeiro desenha a base para depois a gente poder fazer a parte de 3D. Se a gente for olhar aqui de vista de topo, a gente vai desenhar realmente a base aqui, ó, do terreno. A gente está olhando a vista de topo e a gente está aqui, ó, desenhando. E depois que a gente vai poder fazer a modelagem de fato do 3D desse terreno. Vindo aqui, ó, a gente consegue agora fazer na segunda dimensão. Eu sempre aprendi assim é uma compreensão muito interessante, que a gente primeiro faz a base e depois a gente faz o volume, então ali a parte de 3D, que é a terceira dimensão. Então isso me ajuda demais. Eu vou clicar aqui em todo, vou inverter face, gosto sempre de deixar na face branca. E a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, alguma dimensão simples, só para a gente poder ter uma diferença, que eu não vou nem medir. Mas como eu falei para vocês, essas medidas aqui vai estar na planta topográfica ou então no olhômetro, como eu falei para você. Aqui, ó, você vai selecionar e clicar nela. Pronto, ele criou ali um grupo baseado nessas elevações aqui, ó. Essas elevações referentes. Ele cria um grupo realmente, ó. Vou clicar nele e ele fez aí, ó, o meu terreno conforme eu pré-estabeleci aqui os meus níveis aí. Então ficou basicamente assim o terreno. A segunda ferramenta, que ela é bem interessante, eu vou deixar esse modelo aqui só para a gente poder ter referência. E eu mostrar também outra ferramenta dessa mesma família aqui para que você possa também estar utilizando. Essa segunda ferramenta aqui, ela é uma malha a partir do ponto zero. Ela vai criar uma malha. Que serve essa malha aqui? Você vai já entender que ela ajuda muito, principalmente em formas orgânicas, a gente desenvolver um projeto aí, de terreno. Eu clico nela, a gente vai definir uma espessura. No meu teclado, por exemplo, 1 metro, eu quero malhas de 1 metro. Cada quadradinho desse aqui é 1 metro quadrado. Então a gente vai fazer aqui, ó, fazer mais ou menos aqui e aqui, ó. Perfeito. E agora, quando a gente cria essa malha, a gente vai fazer o seguinte, ele cria um grupo. Nessas ferramentas aqui, tudo que eu fizer, ela já vai criar um grupo automático. Então, se a gente quiser fazer alguma modificação, a gente tem que clicar 3 vezes para poder entrar aqui no grupo. 2 vezes, na verdade. E a gente vai já para a segunda ferramenta, que é essa aqui, ó, que é modelar. Ela serve exatamente ali para a gente poder modelar a partir de um ponto de raio. Aqui está um ponto de raio de 10 metros. Eu posso diminuir esse ponto aqui para 3. Ó, clicar para cima, clico novamente aqui, ó. E a gente vai fazendo aqui, ó, conforme eu acho interessante aqui o meu projeto. Aqui uma referência. Mais ou menos aí. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Tem uma diferença bem interessante nessa ferramenta aqui. Quanto maior vai ser minha área de contato ali, melhor vai ser a qualidade da minha modelagem. Como assim, Arnaldo? Vou te dar um exemplo. Eu vou aumentar aqui, ó. Eu vou criar ela aqui e vou aumentar o tamanho desse terreno. E aqui, ó, nessa ferramenta, eu vou aumentar o tamanho do meu raio. Então vai ser ali 5 metros. Então, entrando dentro dela, eu vou clicar nela aqui. E ó, percebe só a qualidade, a diferença, né? Isso aqui ajuda demais em termos de, principalmente de qualidade. Exatamente essa palavra, qualidade aí de modelagem. Fazer aqui um terreno básico para que a gente possa entender um pouco dessa ferramenta. Na verdade, quando eu utilizo essa ferramenta é quando geralmente ali eu não tenho a planta topográfica e vou fazendo por observação do terreno. Então a gente ali tem uma noção básica ali de como é que vai poder ficar esse projeto. Se for que seja assim, o terreno tem lá suas montanhazinhas e tudo mais, essas subdivisões. E outra ferramenta que eu gosto demais dela, que inclusive eu vou utilizar nesse modelo aqui como exemplo, para que você possa entender, essa ferramenta aqui, ó, que é a estampar. Essa ferramenta estampar, ela vai servir basicamente para isso, ó. Eu vou clicar aqui e inverter. Eu sempre gosto de deixar na face branca, para a gente não dar problema aí. E vamos supor, eu vou fazer aqui, ó, uma casa. Basicamente aqui, vamos supor que uma superfície. Vou clicar nela, criar um grupo aqui. Vamos supor que isso aqui é uma casa. E ela está alocada mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Exatamente nessa linha aqui, ó. Eu vou clicar aqui, fazer uma linha, um ponto de referência. Vou clicar mais ou menos... Vou clicar mais ou menos aqui. Só para a gente ter uma linha referente. E aí, ó, eu venho aqui nela, vou na ferramenta mover e vou em cima desse ponto de referência aqui, ó.
Vou apagar. E a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, que é a estampar. Eu vou clicar nela, clicar nessa referência e clicar no terreno. E ele vai fazer isso aqui, ó. A partir desse ponto referente, eu posso estar clicando ali, ele vai deixar aquela superfície que eu desenhei sólida. Se o desenho da casa for exatamente conforme esse projeto, ele vai ficar exatamente ali conforme o meu desenho. Perfeito? Aqui também, da mesma forma, já que eu fiz esse modelo aqui de terreno, eu posso fazer da mesma forma aqui, ó. Cliquei aqui a casa. Vou criar aqui um grupo. E vou colocar aqui uma referência mais ou menos aqui, ó. Vamos supor que a casa, ela começa aqui, ó. Exatamente aí, ó. Eu vou apagar. Eu vou apagar aqui. Deletar. Vou clicar nela, aqui, em estampar. Clico nela e também aqui, ó. Então a gente consegue fazer ali, ó, conforme o meu projeto. Então essa ferramenta aqui me ajuda demais. A casa ela tem que ficar no nível, então ela tem que ficar plana. Então geralmente ali eu desenvolvo com essas duas ferramentas aqui para poder desenvolver esse terreno. Outra ferramenta muito interessante, eu vou dar aqui Ctrl Z, essa ferramenta aqui, ó. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. A quinta ferramenta é o projetar. Antes de passar para essa ferramenta aqui, projetar, né? Eu vou passar aqui para vocês como vocês podem suavizar esse terreno. Você vem aqui em janela, bandeja padrão. A primeira coisa que vocês vão fazer aqui em janela, em bandeja padrão, é habilitar aqui, ó, suavizar arestas. Você vai habilitar e você vai vir aqui, ó, na tecla M e vai clicar aqui, ó, suavizar aresta. Clica no modelo referente, ele vai habilitar, ó, você vai inserir 100% aqui, 180 graus e vai clicar aqui, ó, suavizar, que ele vai suavizar ali completamente aqui o meu modelo. Então isso aqui me ajuda muito. Baseado nisso, a gente agora vai fazer, por exemplo, uma referência aqui, ó, pra gente entender como é que funciona aquela ferramenta aqui do nosso projeto de terreno. Então clicando aí, ó, nela, por exemplo, eu clico nela aqui, ela vai funcionar exatamente como a estampar, só que ela, em vez de projetar, desenvolver ali a modelar junto, ela só vai projetar exatamente o meu projeto. Então clico aqui e ela exatamente ali, ó, desenhou dentro do meu projeto e ela fica ali, ó, separada. Vamos supor, imagine só que aqui todo completamente é gramado. Aqui todo é completamente gramado. Só que essa parte aqui, ó, ela tem um terreno ali de barro. Então você consegue contornar exatamente nesse terreno, nessa área, para você desenvolver a sua topografia de forma mais realista ali. O seu projeto topográfico de forma mais realista do terreno. Então essa ferramenta também serve muito para isso. Essas outras duas ferramentas é mais para suavizar e detalhar aí o seu modelo. Então aqueles quadradinhos, por exemplo, aqui da malha, ele vai ficar um pouco menor. Ele vai conseguir cortar. Eu quase não utilizo essas duas ferramentas, mas caso você queira, eu posso estar passando em um próximo vídeo, deixa aí no comentário. Caso você queira saber mais sobre ela, que eu posso estar fazendo um vídeo exclusivo. E na nossa aula de hoje é isso. A gente utilizou a ferramenta aqui Sandbox para que você possa entender como modelar terreno. Recapitulando aqui algumas coisas interessantes, você precisa de uma plana topográfica. Aqui a gente utilizou essas 5 ferramentas aqui, ó, para que você possa desenhar toda a modelagem do terreno.